Os Estados Unidos deu mais um passo pro sonhado ouro olímpico no basquete. Isso significa que eles estão mais próximos que nunca de provar Noah Lyles errado, né? O cara que falou que ser campeão do mundo não é igual a ser campeão da NBA foi quem começou o projeto de Vingadores dos Estados Unidos. Quem diria que uma simples frase mobilizaria tantas lendas? Mas bom, estamos chegando ao fim dessa história, mas eu vou ser bem sincero, eu não acho que os States serem campeões olímpicos prova nada. Mas vamos lá, vamos conversar sobre. Fala galera, Manchebola aqui. Na época eu não fiz um vídeo sobre porque eu achei que era tanto um não papo. Tipo, como sequer você quer se declarar campeão mundial depois de ganhar a Associação Nacional de Basquete? De verdade, eu não faço ideia de como isso se tornou o que tornou. Noah literalmente falou fatos e como consequência acabou sendo odiado por muita parte do público dos Estados Unidos. O que é bem estranho pra mim. Assim, eu em certo ponto até entendo os atletas de NBA se sentirem com essa declaração, mas eu não entendo mesmo o fã comum de basquete ficar tão irritado com a fala do Noah. Ok, eu não discordo de maneira nenhuma que a NBA tem os melhores atletas de basquete do mundo e os melhores times. Eu verdadeiramente acho que se, sei lá, os Pistons jogarem contra o melhor time fora da NBA, eles têm altas chances de ganhar. Sim, o melhor jogador da NBA é o melhor jogador do mundo e o campeão da NBA provavelmente é o melhor time do mundo. Mas me desculpa, o que eu posso te falar agora pode ser um choque. Você não pode se chamar de campeão do mundo se você não joga um campeonato mundial. Pode ser que, como exemplo, o Celtic jogando contra qualquer outro time seja protocolar para os declarar como campeão do mundo. Só que faça o protocolo se quiser ser o campeão mundial. A gente sabe que a melhor liga do mundo de futebol é a Champions League, mas o Real Madrid não sai se chamando de campeão do mundo, apesar de terem os melhores jogadores e baterem nos melhores clubes. Eles vão pro mundial e aí se chamam de campeões do mundo. E pra ser sincero, eles nem se interessam nisso. Mesmo sendo campeões do mundo, eles continuam se chamando campeões europeus na maioria dos casos. Mas voltando agora ao caso do Boston Celtics, se tem tanta confiança assim nos seus jogadores, sei lá, nem manda o Tatum e o Brown, faz Drew Holiday, Derrick White e Al Horford, chama de liga e bora. Eu realmente não acho que seja tão difícil entender o ponto do Lyles aqui. E por algum motivo, os atletas estadunidenses ficaram muito sentidos com a fala do cara. Eu realmente não sei porquê, mas se você for ver quem tava comentando a fala do Noah Lyles, eram apenas estadunidenses. Cara, nem mesmo canadenses que tem um time na NBA estavam falando sobre isso. Jogadores com grife que teriam interesse em ser chamados como campeões do mundo, como o Giannis, falou a favor das falas de Lyles. Por que será, né? Talvez porque conheçam um planeta fora dos Estados Unidos. Mas enfim, vamos pra conversa aqui. Porque afinal, o que provaria Noah errado os States serem campeões olímpicos? Tipo, você ganhar totalmente outro torneio, nem ser algo entre franquias e sim nação contra nação, o que isso diz sobre a NBA? Agora, pra ser justo, a maioria das pessoas falavam que Lyles se provou correto quando os Estados Unidos perderam a semifinal da Copa do Mundo de basquete pra Alemanha. E na minha visão, é a mesma coisa. Não acho que isso prove nada, tanto positiva quanto negativamente sobre o que ele falou. Na real, se tem algum jogo que pode ser alguma prova do que Lyles disse estava correto, seria um jogo que nem envolve os Estados Unidos. Pra mim, Canadá versus Brasil sim é algo que você pode apontar como o discurso dele sendo legítimo. A seleção brasileira, com na época 0 jogadores de NBA, venceu um Canadá na Copa do Mundo que teve apenas 16 minutos com jogadores fora da NBA do 200 minutos. 40 minutos vezes os 5 jogadores que estão em quadra. Eu não sei em que momento foi que virou um assunto de país, mas pra mim não faz nenhum sentido a pauta ter virado essa. Até porque nas Olimpíadas não é como se estivesse sendo NBA versus mundo. Porque na fase de grupos mesmo, eles foram contra a Sérvia, que tem só o MVP da NBA. Então o único jeito que consigo entender é se você olhar por uma visão meio egocêntrica de os estadunidenses são a NBA. O que, bom, não é tão difícil de você mostrar que já tem décadas que não é assim. Mas eu queria saber, se você pudesse deixar nos comentários aí pra falar a opinião de vocês. Eu tô louco, mas algo que poderia mostrar a real sobre o assunto e pelo visto está tendo alguns avanços pra rolar. Seria um torneio anual entre times dentro da NBA e fora dos Estados Unidos. E sendo bem sincero, eu acho que a NBA estaria perdendo bastante se não fizesse isso acontecer. E pra times fora da liga então, se você negar, me desculpa, mas você vai estar sendo só burro. Eu acho que faz um tempo em que a NBA deveria abrir seus horizontes além dos Estados Unidos. Obviamente não no sentido de a Europa deveria ter sua franquia, mas ajustar horários, por exemplo, já seria uma ajuda enorme pra quem é de fora dos States. Algumas mudanças também, como a liga propagandada, eu não sei se isso é uma palavra real, mas enfim, e alguns outros ajustes, acho que faria o basquete voar. Das grandes ligas do país, a NBA é de longe a que mais tem potencial pra ser uma liga global, e dentro do país eu acho que de certa forma é bem difícil pensar em um mundo onde o basquete fique acima do futebol americano. Então usar o torneio para ver também como poderia desenrolar um horário de jogo melhor para mais países e globalizar ainda mais a NBA é uma forma ótima de testar o teto da liga. E conseguir mais talento também, chamar mais olhos da juventude fora dos Estados Unidos pro esporte. Quantas vezes você já queria trazer um amigo para acompanhar basquete e ele falou:
meia-noite o jogo? Eu não sei exatamente como funciona o caixa da NBA, mas pelo menos pelo bem do esporte, está na hora de virar global. Mas enfim, e aí, o que você acha sobre a globalização do esporte e o campeão da NBA ser campeão do mundo? Comenta aí, um salve pros membros que dão oportunidade pro canal existir. Se inscreve, dá like, compartilha e até mais.